Olá, tudo bem? Aqui é meu nome é Raimundo Carlos, né? Sou acadêmico do curso de Filosofia, o Emanet Barra do Corda. Estou gravando um vídeo como exigência da disciplina de História e Filosofia do Brasil, né? E vamos lá começar. O meu assunto é sobre a história da filosofia no Brasil, né? Como foi que ela chegou aqui no Brasil, né? O seu principal desenvolvimento, tanto no período colonial como no período pré-colonial, certo? Então a gente vai começar falando, né? É claro que que é uma coisa que é lógica, a filosofia chegou aqui no Brasil propriamente trazida pelos europeus, até porque os povos nativos, né, os indígenas, não tinham uma filosofia assim estruturada. Na verdade, vamos dizer assim, se posso dizer que havia uma filosofia indígena, seria muito mais baseado na questão da questão da natureza, essas coisas, relação com a natureza. Mas a filosofia, assim como nós conhecemos, né, como pensamento, né, como corrente de pensamento, ela é provavelmente é trazida pelos europeus, né? Então a visão que se tinha no primeiro momento era uma visão que é bastante eurocêntrica, né, do mundo, né? Quando os europeus chegaram, eles tinham a visão de que todo povo civilizado tinha por referência eles mesmos, né? Então todo aquele povo que se parecesse com aquilo que é Europa, né, com que a cultura europeia, ele era o que? Era mais civilizado. Aqueles que eram muito mais diferentes, então não eram tão civilizados, né? E essa visão, é claro, que eles trouxeram consigo. Então, quando eles chegaram nos povos aqui da América, né, quando eles chegaram e viram os indígenas, com a cultura ainda assim, que é muito diferente da deles, que lembrava ainda muitas vezes períodos do Neolítico, né? Então a gente gera por base dizer o quê? A gente gera por base dizer que os povos indígenas não eram tão civilizados como eles, né? Então a visão em si era uma visão eurocêntrica. E no primeiro momento, né, houve o quê? Por objetivo o quê? Usar a mão de obra desses povos propriamente para atender à necessidade europeia. No primeiro momento nós temos aqui a questão da exploração do pau-brasil, né? Nós podemos destacar a exploração do pau-brasil. E no segundo momento nós temos a chamada período colonial, né? Que a gente conhece o período pré-colonial, quando Portugal ele havia presença portuguesa no Brasil, mas a colonização não estava efetiva ainda. E no período colonial é quando Portugal se efetiva essa presença, né, colonial realmente, né? E quando você tem que a entrada em grande escala dos padres jesuítas, né? Padres jesuítas, alguns falam também, mas também teve entrada de padres franciscanos, propriamente para a catequização esses povos indígenas. Nesse contexto, nós temos uma filosofia o quê? Uma filosofia bastante eurocêntrica, né? Uma filosofia que buscava o quê? Buscava a salvação desses povos. Você tinha que procurar mesmo que propriamente para salvar esses povos que iam sendo catequizados, né? Que eram os povos nativos, né? Essa é a principal visão. Então era uma visão bastante teocêntrica, né? Teocrática, que era propriamente visar a salvação das almas desses povos que estavam sendo catequizados. E nós temos um sistema de educação bastante vamos dizer o termo que se usa hoje, tradicional, né? Que era controlado pelos padres, né? Nesse contexto, os padres dominavam provavelmente toda a educação brasileira. Então o que acontece? A partir do governo do Marquês de Pombal, esses padres foram expulsos do Brasil. E isso causou um grande vácuo na questão da educação brasileira. Por quê? Porque com expulsou o jesuíta, não se pensou em ninguém que pudesse substituí-lo. E isso causou um problema muito grande com relação. Nesse período também, né, com o desenvolvimento do período colonial, nós temos a chegada de correntes filosóficas que vieram de fora, como por exemplo o pensamento iluminista. O pensamento iluminista tem uma influência muito forte aqui no Brasil, propriamente em revoluções, como por exemplo a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana, né, que vão ser influenciados provavelmente por esse pensamento, que é o pensamento iluminista, que vão influenciar boa parte das pessoas ricas no Brasil, colocavam seus filhos para estudar fora na Europa, e eles entravam em contato com essas correntes filosóficas e acabavam trazendo para o Brasil. Então ficaria por isso mesmo, gente, que é só um resumo do início e só isso.